A arbitragem de ontem é inacreditável não dar um pênalti desse. Aconteceu no São Paulo e vinha acontecendo. E a arbitragem fala, eu vi. Não, você não viu. Me desculpa, mas você não viu. O que eu vi foi uma arbitragem péssima, foi uma arbitragem que comprometeu o clássico, deixando claro para covardes não botarem palavra na minha boca. Palmeiras não venceu por causa da arbitragem. Jogou melhor, mas essa arbitragem, ela foi colocada para se fazer um show, para falar, o zagueiro do Red Bull Bragantino falou aquilo, mas nós acreditamos. Pessoal, e parece que deu muito ruim para a arbitragem do jogo de São Paulo e Palmeiras, após toda aquela repercussão sobre o lance polêmico. Em algumas imagens foram comprovadas o erro bizarro da arbitragem. Felipe Melo e Neto, eles comentaram o caso que deu uma baita discussão. Confira só. Cara, desculpa, a arbitragem de ontem mostra as dúvidas que as pessoas têm na arbitragem. É um bico, certo? Que não tem 13º, que não tem férias, que não tem fisioterapia, que não tem médico. E aí, meu irmão, eu não tô falando de mulher e de homem. Eu não tô falando de mulher, eu tô falando de arbitragem. Meu irmão, e outra coisa, Veloso, palmeirense que estão assistindo aqui, o Palmeiras, mesmo com o pênalti, pra mim ia ganhar o jogo. Mas eu não posso só colocar isso. Não posso. É inacreditável não dar um pênalti desse. Se alguém assistiu nesse país aqui, Fluminense e Vasco, você vê o jogo. Você vê os pênaltis que foram marcados. Os 2 pênaltis foram iguais. 2 pênaltis foram iguais. Tirou, bateu no pé de apoio. E isso o árbitro fez. O árbitro, ele foi lá e pum, o árbitro deu. Aí foi mesmo, ele usou o mesmo critério. Pum, pênalti. Aí veio ele no pênalti pro Fluminense, que foi o gol do Paulo Henrique Ganso, que é um maestro jogando bola, que é uma coisa impressionante. Que pena que esse cara, o joelho dele é difícil, que esse moleque era para disputar 3 Copas do Mundo, o Paulo Henrique Ganso. É impressionante esse moleque joga. Mas hoje ele joga de líbero e tá tudo certo. Tá tudo... Cara, ó, cabeceou a bola. Pum! Ó, o cara aqui, cal. Pô, tá de brincadeira. Agora você pega o São Paulo, tecnicamente, um time que estava sendo destroçado, certo? Souza, Veloso, Luiz Fabiano e Godoy. Politicamente, um absurdo que aconteceu no São Paulo e vinha acontecendo. Do Juvenal Juvencio, Aidar e agora do Casares. Tem um Leco aí nesse... E o Leco, o pior presidente na história do São Paulo é o Leco. Tricampeão do mundo, meu irmão. Barcelona, Liverpool e Milan. E você... Aí o time que tá morto, que o treinador falou, ó, vamos fazer 45 pontos na parada do brasileiro pra gente não cair. Pô, eu tenho a chance de disputar a final do Campeonato Paulista, que nem acreditava. Pô, aí tem um pênalti que é absurdamente pênalti. Pra mim, pro Salve não é, eu quero ver como que é a parada. Pra Ana Paula não é, tá tudo bem, aí é a interpretação de cada um. Mas se você colocar todos os lances em relação a esse tipo de jogada, pênalti. E aí que eu queria falar. Pô, lembra quando o Abel disse, depois do jogo do São Paulo, que murchou os pênaltis para a equipe do Palmeiras? Com razão ou não, ele falou isso. Foi pênalti contra o São Paulo e Palmeiras? Não foi? Foi pênalti. Nem de regras ele sabe. Mas eu não posso ser clubista, né? Eu não posso também brigar com as imagens. Pelo que eu vi, pela imagem que eu vi, pênalti. Eu confesso que eu não vi o jogo, porque eu estava no fechamento, a gente estava trabalhando a hora, a gente estava ao vivo no fechamento do Sport TV, e eu não assisti o jogo. Eu vi algumas imagens, né? Eu vi algumas imagens. E pela imagem que eu vi, a não ser que tem uma imagem por trás que mostra que não toca na mão do Gustavo Gomes, aí tudo bem. Mas a imagem que eu vi parece que toca no braço do Gustavo Gomes. É uma fatalidade que para mim foi pênalti. Agora, eu vi a árbitra dando uma entrevista não, vi a árbitra conversando e falou assim, eu vi, não precisa de VAR. Enfim, é complicado demais. Eu também acho que o primeiro, dentro do que é a arbitragem brasileira, poderia ser marcado, o segundo é uma piada, né? É uma grande piada. E claro que aí tem diferença de contexto, né? Um pênalti que você poderia ter marcado dentro do que é a arbitragem do Brasil.
1-0 e um pênalti quando está 2-0. É mais fácil você fazer uma compensação quando está 2-0 para o time em questão, né? Então, ali são ferimentos leves. Quando está 1-0 é diferente. Então, assim, é impressionante que alguém marque aquele pênalti e não marque esse. Quer dizer, qual é o critério? Esse é o ponto. Acho que esse que é o ponto. A pessoa achar que aquilo é pênalti e achar que isso não é. E a pessoa, ela é remunerada para apitar um jogo de futebol. Quer dizer, assim, todos são profissionais, né? É bom lembrar. Esses 18 receberam um cachê. Sem dúvida. Ninguém Isso. foi lá de voluntário, foi? Imagino que não, né? Então você está recebendo um dinheiro para você fazer aquele trabalho e você é um profissional. Não importa que você tenha outra atividade no dia a dia, não importa. Então acho que ela errou demais marcando aquele segundo pênalti e fica muito contraditório quando não marca esse aí, que seria mais marcável, digamos assim. O que me chama a atenção nesse jogo é o seguinte: para quem acompanha, o jogo é colocado 8h30 da noite por interesse dos detentores de direito e claro que não quer atrair só a atenção de quem torce pelo Palmeiras e pelo São Paulo. Quer atrair a audiência do Brasil inteiro, de gente que torce para tudo quanto é time. Você vai assistir uma semifinal de um campeonato, pode ser o Paulista, o que for, e você vê, nessas condições, assim, o jogo perde muito a graça. Muito a graça, porque a vantagem não é só o mando de campo, é mando de campo, jogo único, piso de plástico. E o time do Palmeiras ainda é mais forte, que aí é mérito do Palmeiras. Você dá muita vantagem para um time só. O jogo não tem a mesma emoção, não tem a mesma, sabe? É muito difícil para o São Paulo, seria para o Corinthians, para qualquer outro adversário do Palmeiras, mudar esse cenário. O Palmeiras ter o time mais forte é mérito dele, claro, óbvio, isso aí não estou colocando em discussão. Mas o fato de ter uma campanha melhor te dá um jogo único, ainda tem um piso de plástico que é injustificável nesse estádio aí, porque acho que nenhum estádio é justificável, tá? Aí é opinião minha. Mas você até pode tentar entender, não, aqui eles fazem show, então eles colocam esse negócio aí. Agora, por que nesse estádio? Né? Dá até para entender, né? Desculpa te interromper, eu também tinha essa mesma dúvida. O edital de concessão da Barueri era obrigatório quem assumisse por sintético. Eu também tinha essa mesma dúvida. Que loucura. E eu achei o edital, tem lá na... Então vamos lá, por que o edital exige piso de plástico, né? Quer dizer, que loucura isso aí, né? Não dá para entender, né? Enfim, mas deixa para lá. O que eu vi foi uma arbitragem péssima, foi uma arbitragem que comprometeu o clássico, deixando claro para covardes não botarem palavra na minha boca. Palmeiras não venceu por causa da arbitragem. Jogou melhor. Mas essa arbitragem, ela foi colocada para se fazer um show. Para falar, o zagueiro do Red Bull Bragantino falou aquilo, mas nós acreditamos. Agora, eu peguei aqui, para não falar que eu estou exagerando, para não falar que eu estou forçando a barra. Até hoje, a Daiane não apitou um jogo sequer de Série A. Eu pedi para minha produção, para o Kaique Lima pegar. Um jogo de Série A, ela não tem apitado. Em Copa do Brasil, ela só apitou um jogo. Sabe qual? Londrina e Penedense. Foi o jogo que ela apitou em Copa do Brasil. Campeonato Paulista, primeiro clássico dela. Primeiro clássico foi esse. Logo numa semifinal, valendo vaga para uma final. E querem me dizer que escalaram a Daiane porque ela era a mais recomendada para o jogo? Não era! Galera, seguinte, que situação desanimadora é a arbitragem do futebol brasileiro. Cara, assim, não tem como, cara. Foi pênalti. A bola bateu na mão do Gustavo. A gente percebe, cara, isso pelas imagens. Em algumas imagens a gente percebeu que parecia que a bola tinha batido na barriga e desviado para onde? Para o braço do Gustavo. Mas nessa imagem que você viu aí, onde o Neto estava debatendo com os seus colegas do programa Donos da Bola, cara, assim, não tem o que falar. Não tem o que dizer. A bola bateu na mão. O São Paulo foi prejudicado. Ah, mas o Palmeiras jogou melhor. Sim, a questão não é se o Palmeiras jogou melhor ou se o Palmeiras jogou pior, o São Paulo jogou pior. Não é isso. Foi pênalti. Entretanto, a imagem que está repercutindo é sobre a Daiane, que ela fala que ela viu. É como se ela não quisesse que a arbitragem, o VAR, ele viesse a interferir. Porque ela mesma viu e tinha convicção
que não era pênalti. Agora, se o VAR falou para ela disso, não é dando a certeza, a gente não sabe porque não saiu ainda a análise do VAR. Talvez a mais tarde, em algum momento, amanhã, não sei, vai sair alguma coisa relacionado à cabine do VAR, mas erros como esses, cara, vão continuar acontecendo. Não é a primeira vez. A gente viu ano passado vários times sendo beneficiados e outros times sendo prejudicados. E se não tomarem uma atitude, essa situação ela vai continuar se repetindo. E tipo assim, numa final, cara, como essa, é lamentável. A gente percebe que a arbitragem era uma arbitragem que não tinha experiência. Teria tantos árbitros aí, seja homem, seja mulher, não interessa, mas que colocasse alguém que tivesse a experiência para apitar um jogo com grandes responsabilidades. Então foi isso que aconteceu. Eu quero muito que vocês aqui nos comentários comentem sobre essa situação. É uma situação que para uns foi desanimadora. A questão não é ser clubista. Inclusive o Veloso, que é palmeirense assim forte, ele mesmo falou, cara, bateu na mão, pênalti para o São Paulo. Então são situações que vão continuar acontecendo se não tomarem uma atitude em relação à arbitragem do futebol brasileiro. Comentem aqui, eu quero muito saber a opinião de vocês. Valeu, pessoal, deixa o like nesse vídeo e até a próxima.